Olá pessoal, boa noite. Mais uma terça-feira de live. Hoje, início de um novo projeto muito importante, muito especial para mim. Boa noite para quem está entrando. Hoje eu começo um projeto de lives para adolescentes e para os pais, né, também. Então, live Sou Adolescente e Agora Gabi. E hoje o tema da live, eu acredito que seja um tema muito importante, né? Que fala da importância da terapia na adolescência. Né? A terapia é importante em todas as fases da vida, mas hoje eu vou focar um pouquinho na adolescência. Tá? Tô vendo que o pessoal tá entrando. Boa noite, Selma, amor, Isa, Ju. Tá travando? Vocês estão me ouvindo bem? Selma falou que tá travando. Destravou? Como é que tá? Boa noite, Bruno, Dani. Só me falam com joinha se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem também. Vou aguardar o retorno de vocês. Vou esperar o pessoal. Ok, vou esperar o pessoal entrar. Então o Bruno tá falando que tá tudo certo. Oi, Tutu. Pra mim tá sem travar. Áudio, imagem ok? Ok. Então eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrando, né? E vou falar um pouquinho. Semana passada eu fiz uma live direcionada a planejamento do ano de 2021. Foi uma live muito bacana, o pessoal gostou bastante, interagiu bastante. Boa noite para quem está entrando, o Rô, Kevin, Elisângela, boa noite. Então, semana passada eu fiz essa live de planejando o ano de 2021, né? Então foi uma live muito bacana. E o que eu vou fazer, né? Até para... Oi, Juan, boa noite. Até para vocês se programarem também para não perder, né? Deixar bem claro que se não conseguir ver ao vivo eu deixo gravado. Então, as lives serão toda terça-feira às 8 da noite. Então, semana passada teve sobre Programando 2021 e eu vou sempre intercalar lives com temas diversos e lives com temas relacionados à adolescência, tá? Então, os meus pacientes sabem aí que eu fiz uma enquete, eu perguntei em relação aos temas que eles gostariam de abordar em lives. Então, pelos temas que eu propus, né, a maioria gostaram muito dos temas que eu propus, então eu vou fazer de tudo um pouco, né? Prometo para vocês. E qual que é a intenção dessas lives? Ajudar os adolescentes e automaticamente os pais também a ter um entendimento mútuo, né? A ser um trabalho em equipe. E eu, como psicóloga, auxiliar vocês também, tá? A intenção é de vocês interagirem, perguntarem, então fiquem à vontade, eu tô sempre ligadinha aqui, se eu não conseguir responder na hora, depois eu respondo, tá? Boa noite, pai, Thaís, Erickson, Aline, Alan, tem algumas pessoas aqui que eu não conheço, né? Então, para quem tá aqui e não me conhece, eu sou a Gabriela, eu sou psicóloga. Eu trabalho na Bioáudio, né, que é uma clínica multidisciplinar e também no meu consultório. Atendo crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, todo o público, tá? E hoje eu vou fazer essa live para explicar um pouquinho para vocês sobre a importância da terapia na adolescência. Então eu tô vendo que tem bastante pacientes meus aí. Gratidão pela presença de todos, meu amor, família, amigos. E vamos interagir, gente. Perguntas, fiquem à vontade, tá? O que eu vou começar a falar um pouquinho para vocês? Acho que é importante esse dado.
que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é a idade entre os 10 aos 19 anos. E como que isso é dividido, né? Dos 10 aos 14 é considerado a pré-adolescência e dos 15 aos 19 a adolescência. Isso OMS. Agora, pela lei brasileira, a fase da adolescência é dos 12 aos 18 anos, tá? Então, só um dado importante aí para vocês saberem, né? E como que caracteriza a adolescência, né? Muitos adolescentes estão aqui participando comigo, então se quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Adolescência, algumas pessoas falam, né? Não é adolescência, é aborrecência. Por que disso? Porque é uma fase confusa, porque às vezes tem muita irritação, é uma fase estressante porque é um momento de dúvidas em relação a muitas coisas, rebeldia, muitas vezes para chamar a atenção dos pais, é uma fase de descobertas, é uma fase de sonhos, de mudanças hormonais. Então é uma fase da mudança, né? Eu estou deixando de ser criança, né, para ser adolescente, mas ainda não sou adulto, então fica naquele meio do caminho, né? O Kevin tá falando aqui, que fase? Pois é, mas passa, né? A gente sempre conversa isso. E como passar por essa fase, que não é fácil, que é desafiadora, de uma forma mais leve? O que eu posso fazer para ajudar nisso, né? A irritação muitas vezes vem associada aos pais, com o intuito de desafiar, de falar que tá certo. E eu falo para os pais e eu falo para os adolescentes também. Eles são intensos demais, eles sentem muito. Então, eles amam demais, eles se decepcionam demais, é tudo ao extremo. Então, isso que precisa ser controlado. Então a rebeldia é desafiar os pais, é não obedecer, é não seguir regras, né? Isso é uma coisa que acontece muito, não só no período, né, de criança, mas de pré-adolescente e adolescente também. Bruno, vamos lá. Bruno, você sabe como que ajuda a perder a vergonha de alguma coisa ou de falar com alguma pessoa? Bruno, eu acho que nessa questão aí, a gente tem que trabalhar muito a segurança, né? A autoconfiança. Então, eu tenho que estar seguro do que eu preciso falar e eu tenho que ter confiança em mim, né? Ter segurança no que eu tô falando. Então, isso a gente pode trabalhar em terapia também, tá? Então, fica tranquilo que eu vou te ajudar nisso com certeza. Né? A vergonha muitas vezes é a insegurança, é o medo de falar alguma coisa errada, de não ser aprovado, né? Então isso é um processo, mas que a gente vai trabalhar, tá bom? Fica tranquilo, essa segurança e essa confiança, tanto de passar uma informação, de falar com alguém, então fica tranquilo, tá bom? Então, essa fase, ela é uma fase que tem muitos, né, problemas emocionais e também ligados ao comportamento. Então, essa dificuldade em lidar com sentimentos, com emoções novas, porque é um momento de mudança hormonal, então o corpo muda, né, muda tudo. Né, de proporção, a pessoa cresce, tem aquele estirão, né, as meninas ficam mais encorpadas, né, tem o período da menstruação, nascimento de pelos, tem tantas transformações que acontecem, né, e emoções novas relacionadas a isso também. E essas emoções novas, muitas vezes, faz com que o adolescente tenha uma impulsividade. Então, age muito por impulso e muitas vezes não pensa nas consequências, né? E aí,
Outras coisas também que o adolescente, e isso até para os pais ficarem atentos, tá? Em comportamento, já que eu tenho que prestar atenção nas emoções do meu filho e nos comportamentos, sentimento de solidão. Então, de repente, o jovem ele fica muito isolado, muito trancado no quarto, né? E muitas vezes você não sabe o que está fazendo. Aquela fase de baixa autoestima, então é um momento de muita espinha, coisas, né? Eu tô muito magro, aí depois eu tô muito gordinha, muito gordinho, então assim, tô acima do peso, não gosto, mas também não faço nada. Então tem essa baixa autoestima, se olhar no espelho e não gostar do que vê, né? O Kevin tá falando aqui, aí depois bate o arrependimento. Sim, agir por impulsividade, sem pensar, já era. Sempre falo para os meus pacientes. Botou para fora, falou, não tem como desfalar. Então, agir por impulso não é uma boa em nenhuma fase da vida. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Vergonha, muitas vezes, do corpo, né? Quando tem muitas mudanças, tem sim um pouco de vergonha. Medo de responsabilidade, regras, na parte de aceitação das regras impostas em qualquer lugar dentro de casa, regras na escola, enfim, esse ano que passou ninguém foi, né? Foi só no comecinho do ano, mas as regras impostas em qualquer lugar que nós vamos, né? Todo lugar tem regras e de repente a dificuldade que esse adolescente tem em aceitar e respeitar essas regras, tá? Alguns problemas relacionados à conduta, como eu disse, é demais, é exacerbado, então às vezes pode até chegar a uma obsessão. Então, o adolescente que quer sair demais, namora muito cedo ou quer que as coisas andem muito rápido, muitas vezes não quer mais fazer o programa com os pais. Isso eu entendo que às vezes não digo que às vezes tem um pouco de vergonha, poxa, mas eu já sou grande, vou sair com os meus pais. Então observar o quanto isso é latente, se isso está atrapalhando mesmo, se recusa qualquer tipo de convite, né? Então não tem interesse em estudar na escola, amizades. Muitas vezes os jovens, os adolescentes passam por bullying, né? O que ocasiona muitos traumas também, que eu trato muito isso em terapia, né? Na minha época, o bullying não existia. Ele existia, mas ele não era colocado dessa maneira. E hoje em dia eu vejo que as escolas se preocupam muito com isso e eu atendo muito isso em consultório. Tá? Então, por que nós devemos oferecer a terapia para os nossos adolescentes, né? Às vezes, na maioria das vezes, é a escola que indica uma terapia. Em segundo lugar, os pais percebem a necessidade de procurar um terapeuta. Ou o próprio adolescente fala, eu preciso de ajuda, né? Não é a maioria dos casos, mas acontece. Então, por esse fato, né, dos adolescentes sentirem demais, ter essa explosão de emoção, de dúvida, essas reações intensas em relação às decepções, aos erros, até mesmo às vitórias, os relacionamentos, como é tudo muito intenso, né? E essa intensidade, às vezes, para os pais, pode ser que tenha aquele sentimento de drama. Nossa, mas quanto drama, dramatiza demais tudo isso. Só que não é, né? Eu li bastante e eu vi que essa intensidade demais, ela tá ligada, tem uma ligação do sistema límbico. Esse sistema, ele é um sistema nosso responsável pelas emoções. E nessa fase da adolescência, esse sistema límbico, ele não tá totalmente, completamente formado. Então,
Por isso, né, dessa intensidade toda. Então não é aquela coisa assim, nossa, isso é exagerado, isso não existe. Não, isso existe, né? Então não é... Espera aí que apagou minha luz aqui. Deixa eu mudar. Então não é frescura, né? Não é mimimi. Enfim, a gente tem que estar atenta a isso também. Então, essa intensidade, muitas vezes eventos pequenos, né, que não tem tanta importância, não precisava de tudo aquilo, tornam-se coisas grandes, né, problemáticas. Bom, vendo qualquer tipo dessas situações, né, nos adolescentes, eu queria falar um pouquinho das questões que podem ser trabalhadas em terapia, né? E eu queria a opinião de vocês também, interagir, enfim, tá? Qualquer dúvida me perguntem, gente, não fique sem perguntar. O Kevin tá falando aqui, tem também todos os estigmas em relação à terapia, que muitas vezes fazem os adolescentes descartarem. Sim, ainda existe um preconceito de que, imagina, né? Eu não preciso de terapia, eu não sou doido, depressão não existe, né? Essa, como é que eu posso falar? Nossa, me fugiu a palavra, gente. Essa resistência, né? Essa resistência muitas vezes vem do adolescente, vem dos pais também. De falar, imagina, meu filho precisa de terapia, nunca precisei, né? Então, e os adolescentes têm essa insegurança, mas como assim? Eu vou falar com uma pessoa que eu não conheço. Por isso que é importante ter a empatia, a relação de confiança, a troca. E existem muitos profissionais, né, que faz esse tipo de atendimento. E é importante o adolescente se sentir à vontade, né? Ter vontade de falar, de se abrir, entender que aquele momento é o momento dele, o que é falado ali fica ali, é ética, né? Não são questões que são abordadas com os pais. O que é abordado com os pais são outros contextos, né? Então, com o adolescente, a conversa é ali, né? Não sai dali, isso eu deixo bem claro para os meus pacientes, né? Tanto criança, adolescente como adulto. Mas existe sim esses estigmas aí que faz com que os adolescentes não aceitam, né? Às vezes eu atendo alguns pacientes que muitas vezes nem sabem por que tá ali, e aí a gente vai descobrindo e vai vendo o que precisa ser trabalhado, né? Então, assim, de tudo isso que eu falei, para os pais prestarem atenção, ou até mesmo os adolescentes se verem nessas situações que eu contei para vocês, quais questões, umas das questões que a gente pode trabalhar em terapia diretamente com o adolescente? Primeiramente, gente, a parte da gestão das emoções. Então, por que eu sinto? Como eu sinto? O que está por trás dessa emoção? Isso é muito importante, né? As emoções, elas precisam aparecer e isso precisa gerar reflexões. Então, se eu estou muito triste, por que eu estou muito triste? Né? Se eu estou muito bravo, se eu estou muito revoltado, por que disso? Né? Como que eu vou extravasar esse tipo de emoção? Então, a terapia, ela ajuda muito nisso, né? Identidade, né? É um processo, a adolescência é um momento que está se criando uma identidade. Isso está totalmente relacionado ao autoconhecimento e é na terapia que a gente vai conseguir todo esse autoconhecimento. Se sentir, se permitir, né? Ter alguém para dividir isso. Porque você fazer terapia com uma psicóloga é diferente de você conversar com seu pai, com a sua mãe, com um amigo, né, com a madrinha, enfim, são conversas totalmente diferentes, né? E a relação terapêutica é uma relação que gera muito resultado se o adolescente se permitir a isso.
Eu gosto muito de trabalhar com adolescente, por quê? Porque eu percebo que eles se entregam mais, eles se permitem mais, eles estão mais abertos às transformações. E isso é muito legal, tá? Eu vi que tá entrando bastante gente aí. Boa noite, todo mundo. Bom, identidade, né? Questões trabalhadas em terapia. Identidade totalmente ligada à formação do autoconhecimento. Como que eu vou administrar as minhas emoções? Essas emoções me geram reflexões. Como que eu vou me comportar em relação a isso? Conflitos familiares, em amizades também, que tem muitas decepções na parte de amizades, panelinha, a minha melhor amiga não é mais minha melhor amiga, meu melhor amigo me abandonou, enfim, tem essas questões. Tem os lutos também, né? E o luto não é só quando a gente perde uma pessoa, quando falece uma pessoa. Esse processo de luto, ele é feito também quando muda-se de escola, que não tem mais a presença dos mesmos amigos, quando desfaz alguma amizade, quando, né, de certa forma, mudou de cidade. Então, não deixa de ser, né, uma fase de luto, de perdeu alguma coisa, algum tipo de relação. Conflitos familiares em geral, com os irmãos, com os pais, isso a gente consegue trabalhar bastante em terapia. A gente consegue sim entender e administrar melhor o estresse, a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que eu vejo muito presente nos adolescentes, né? O Kevin tá falando aqui, decepção amorosa, também, né? Por essa intensidade de sentimentos, o amor não correspondido, né? Então, são questões que a gente consegue sim trabalhar em terapia, sair um pouco daquilo, olhar para o novo, né? Então, se permitir a novas experiências, o que é muito importante, como é uma fase de transformação, né? Então, estresse que existe muito por conta da pressão em escolher um curso, né, para fazer, passar de ano, tirar boa nota, ter um desempenho. Então, assim, os adolescentes são muito cobrados em relação a isso. Precisam sim ser cobrados, precisam ter a noção da importância de se estudar, né, que isso gera muitos benefícios. E controlar essa parte da ansiedade, né? Eu sou ansioso demais, então às vezes eu tremo, às vezes eu fico com falta de ar, às vezes me dá vontade de chorar, me dá um aperto no peito. Então, em terapia, eu acabo ensinando sim algumas técnicas para passar essas crises de ansiedade. Terapia para adolescente ajuda também a encontrar o amor próprio, que muitas vezes está ali escondidinho, mas está ali, dá para potencializar. Elevar a autoestima, que é muito importante, né? Que faz com que o adolescente se sinta mais seguro para tomar as decisões, para ter sonhos, para não deixar de sonhar. Nunca devemos deixar de sonhar, isso é muito importante. E parte de estabelecer objetivos. Então, muitas vezes o projeto de vida, né? Às vezes o adolescente chega no meu consultório e fala assim: Gabi, mas eu sou totalmente dependente dos meus pais, não tenho uma independência financeira, eu não trabalho, mas o que você pode fazer hoje? O que está ao seu alcance? Quais objetivos a gente consegue traçar? Né? Então, não é deixar de sonhar, é sonhar e sonhar muito focado nas oportunidades que você tem hoje, no mundo que você vive hoje, né? Então, se não dá para fazer hoje, o que eu posso fazer hoje para conseguir conquistar quando eu tiver a minha independência, né? Kevin tá falando aqui, eu acho que o mais legal é você aprender a se abrir e se entender através de uma outra perspectiva. Exatamente, né?
muitas vezes a gente fica tão focado numa ideia e que a gente acaba não vendo as outras possibilidades, né? Uma outra perspectiva. E a terapia é um momento disso, de você visualizar a mesma situação, a mesma problemática de diversos prismas. Tem vários caminhos, né? E eu trabalho muito em cima do comportamento, né? A minha abordagem comportamental. E eu trabalho muito em cima disso. Então, eu acredito que para a gente obter resultados diferentes, nós precisamos ter atitudes e comportamentos diferentes. Né? Então, se eu estou indo por esse caminho e não está dando certo, por que eu não consigo olhar para outras possibilidades? Então, é isso mesmo, Kevin. Outras perspectivas, isso é muito importante. Olha, tem um monte de gente entrando aqui. Muito bem. Gente, eu falei um pouquinho, né? Muito pouco assim em relação a importância da terapia na adolescência, mas o que eu queria passar para vocês é o seguinte: os pais estarem atentos aos comportamentos dos filhos, né? Então, se está se isolando demais, não está mais participando das conversas em família, tudo que é demais, né? Irritado demais, estressado demais, agindo muito por impulso, não conseguindo controlar as emoções, baixa autoestima. Então, aquele jovem que nunca se sente bonita, nunca tá bom, nunca se sente bonito, olha pro espelho e não gosta do que vê, né? Então, muitos problemas de conduta nessa parte de não aceitar regras, né? E essa intensidade que eles têm, né? Avaliar que não é drama, que eles precisam de cuidado sim. Às vezes tem alguns problemas de conduta e algumas rebeldias para realmente chamar atenção. É a forma que eles têm de: pai, mãe, eu tô precisando de ajuda. Porque conforme eu falei no começo da live, a maioria das vezes é a escola que encaminha o adolescente para terapia, ou são os pais, né, que fazem isso, e por último os adolescentes que pedem ajuda. Então a gente tem que estar muito esperto em relação a isso, não é vitimização. Às vezes eles não estão conseguindo se expressar, ou eles querem ser ouvidos. E a terapia, sim, ajuda nesse processo de escuta, de entender o que acontece, né? Então, muitas questões podem sim ser trabalhadas em terapia, né? Parte de identidade, gestão de emoção, conflito familiar, amizade. Então é isso, né? Pais, estejam atentos a isso, né? Precisando, me procurem, né? Eu faço atendimentos. Eu vi que tem muitas pessoas aqui que trabalham comigo, o pessoal da Bioáudio, né? O Kevin tá falando, tem muito do subconsciente também, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha também e vai investigando em terapia. Então tem muitos pacientes aqui, pais. Então eu queria pedir para que esses pais fiquem mais atentos aos seus filhos. Não tem essa ideia de que isso é normal, isso vai passar. Viu que tá estranho? Procura ajuda, tá? E adolescentes, que eu amo tanto, que tem vários aqui, né? Cíntia, querida, que trabalha lá com a gente, Dri, Wesla Fono também, que tá aqui, eu vi que a Lívia tá aqui também. Adolescentes tenham e continuem com essa determinação de transformação, de querer se transformar por si, de serem pessoas melhores, né, de se conhecerem, essa ânsia pelo autoconhecimento. Isso é muito importante, né? Vocês são o futuro, né? Então, quanto mais a gente trabalhar aí, quanto mais a gente trabalhar
essa segurança, né? E muitas vezes essa vontade de querer ser melhor, né? A gente vai auxiliar muitas pessoas, né? Os adolescentes ajudam muito as pessoas, né? Não é porque não são adultos que não tem esse carinho por ajudar, por ser empáticos, né? A Adri tá falando aqui, adolescente não tenham medo e nem vergonha de buscar ajuda, exatamente. Não tenham vergonha, é uma oportunidade muito legal. Quanto mais cedo você começar a buscar o caminho do autoconhecimento, digamos que os problemas da vida adulta, eles vão vir, mas digamos que vocês vão conseguir levar de uma forma mais leve. Não vai ser muito pela dor, vai ser mais pelo amor, né? O Kevin tá falando aqui, somos todos melhores juntos e ninguém é melhor que ninguém. Exatamente. E é uma troca, gente. Terapia, eu falo para os meus pacientes, eles não são só eles que aprendem comigo, eu aprendo muito com eles também. Então é uma troca de informação, de conhecimento, de experiência, o que é muito importante. Aqui a Aline tá falando que o Kevin tem razão, verdade, falou tudo, ninguém é melhor que ninguém, exatamente. A Cíntia tá falando aqui, oportunidade única, porque na minha época a terapia era o cinto do meu pai. Pois é, né? Isso é verdade. Tem muitas pessoas que falam, apanhei muito, isso gera tantos traumas que na vida adulta aí trabalha em terapia, né? Mas nos adolescentes a gente consegue tratar alguns traumas também, né? Mas é isso. Gente, consegui passar um pouquinho para vocês, eu acho que o conteúdo foi bem bacana. Queria saber se tem alguma dúvida, algum comentário, né? Não sei ainda o tema da próxima live dos adolescentes, mas tô aqui já pensando, aceito sugestões. Então, quem quiser fazer sugestão, me procurar no direct depois, pra gente poder abordar. E sempre vai ser um assunto que vai ajudar tanto os adolescentes como os pais, tá? Então, pode assistir junto com os pais, né? Pode assistir sozinho, enfim. A Elisângela tá falando, terapia é vida. É muito bom, gente. Quem tiver oportunidade e se permitir a fazer terapia, né, ajuda muito. É muito gratificante ver a transformação das pessoas. Gráfica Ferrari, eu acho que é o Elton. Show. Obrigada, Elton. Muito bom, Gabi. Qualquer coisa pode contar comigo. Muito obrigada, Kevin. Gratidão, viu? A Aline tá agradecendo pela live também. O Cauã. Vidi, ótima live, amor. Parabéns pelo excelente profissional que tu é. Gratidão pelas palavras. Eu que agradeço. Gente, mais uma vez, agradecer por mais uma live. Tô muito feliz com esse novo projeto. Agradeço a presença de todos vocês, né? E tenho certeza que todos os assuntos vão ajudar muito, tanto os pais como os adolescentes, tá? Próxima live vai ser na próxima terça-feira, tá? E essa próxima live eu já vou adiantar o assunto aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho de relações tóxicas, né? Depois eu vou divulgar direitinho. Relações tóxicas de uma forma geral, como que a gente sabe que tá no meio disso. Então, tema da próxima live, depois de adolescente eu divulgo, tá? Obrigada pela presença, beijo lindona, Si, obrigada Tutu, me ajudou com o nome, né? Sou adolescente, agora a Gabi, o Tutu e a Rô me ajudaram. O Esla, Dri, obrigada pai. Kevin, amor, muito obrigada, gente. Então, próxima live, terça-feira que vem, sobre relações tóxicas. Espero vocês, sempre de terça às 8 da noite, tá bom? Então, gratidão, bom resto de semana. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me procure. Não ficou claro alguma coisa, me procura, né? Quem tem
Quem tem o meu WhatsApp, quem tem Instagram, olha lá, relações tóxicas, alô família, isso mesmo. Quem não tem, né? Quem nunca teve uma relação tóxica? Então vamos pensar um pouquinho nisso, mas durante a semana eu vou colocar algumas reflexões, tá bom? Gratidão, ótimo restinho de semana para vocês. Um beijo e até a próxima.